Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Na segunda-feira passada nós fizemos a exposição do capítulo 1, versos de 1 a 3. Falando sobre um homem em fuga. Agora nós vamos ler dos versos 4 ao verso 17, dando sequência a esta história de Jonas. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. Está escrito assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema Jonas, um homem encurralado por Deus. Um homem encurralado por Deus. Vocês sabem que Richard Dawkins, o patrono dos ateus fundamentalistas deste século, escreveu um livro extremamente ruidoso, insolente, com o tema Deus, um delírio. A grande pergunta é: será que Deus é apenas um delírio das mentes fracas? Ou os ateus fundamentalistas
é que deliram, tentando negar a existência de Deus. O livro de Jonas não fala apenas da existência de Deus, mas ele retrata com eloquência ímpar a soberania inescapável de Deus na história. Ninguém pode colocar-se contra o Todo-Poderoso e prevalecer. Ninguém consegue frustrar os desígnios de Deus. Deus está no trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. E os seus planos não podem ser frustrados. E eu queria então, à guisa de introdução, abordar aqui 3 aspectos. Primeiro, se Deus é onipresente, e Ele é, então fugir da sua presença é a mais consumada loucura. Porque notem isso. O Jonas tapou os olhos da fé, amordaçou a voz da consciência, fechou os ouvidos às ordens de Deus, dispõe-te e vai a Nínive, clama contra ela, e tentou escapar de Deus, fugir para longe da presença do Senhor. As motivações pessoais de Jonas se colocaram na contramão da vontade e do propósito de Deus. Em vez de seguir o caminho da obediência, ele segue o caminho contrário. Deus o mandou ir para o leste, ele foi para o oeste. Deus o mandou para Nínive e ele pega o navio para o fim do mundo, literalmente. Mas, notem isso, nenhuma montanha, nenhum mar, nenhum deserto, nenhuma mudança de altitude, de latitude, de longitude, poderia nos esconder deste Deus, porque Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está lá, Ele está no céu, Ele está no abismo, Ele está na luz, Ele está na escuridão. É impossível fugir de Deus. Segundo, se Deus é onipotente, e Ele é, então opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Porque quem pode resistir ao Todo-Poderoso e prevalecer? Quem pode se opor a Deus e vencer? Se Ele é o soberano olheiro, e Ele faz do barro como lhe apraz, como o barro pode conspirar contra Ele? E se vocês perceberem, Jonas vai se tornar um homem ambíguo, contraditório, porque ele professa temer a Deus, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Mas confessando esta verdade que Ele é soberano, onipotente, Jonas tenta contrariar a vontade de Deus, e por isso ele fracassa. Terceiro ponto, a guisa de introdução: se Deus é onisciente, e Ele é, então tentar esconder-se de Deus é uma insensatez. Porque não adianta trancar a porta do quarto. Não adianta fazer as coisas no anonimato. Não adianta ir para o fundo de um porão, de um navio. Não adianta pegar uma passagem e ir para o fim do mundo. Deus conhece cada centímetro da geografia do universo. Deus conhece cada pulsar do coração. Deus conhece cada pensamento que passa como um flash na nossa cabeça. Então é impossível resistir ao propósito de Deus, se Ele é onipotente, se Ele é soberano. Por isso, eu gostaria que você, com a Bíblia aberta comigo no texto, pudéssemos olhar alguns lances desta passagem. Primeiro, nós vamos ver, no versículo 4, um homem procurado por Deus. Você nota que Deus diz para Jonas assim: dispõe-te e vai. Para ir tem que ter disposição. E ele se dispôs sim, mas para fugir.
para fugir para longe, para fugir para o fim do mundo. E aí entra o verso 4 com uma adversativa: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Porque Jonas pensou o seguinte: eu vou fugir para o fim do mundo através do mar. E nem tinha ele percebido que Deus o procuraria exatamente pela mesma via que ele escolheu para fugir de Deus. Ele tentaria fugir pelo mar, pois Deus o buscaria através do mar. O que é notório nesse texto, amados irmãos, é que o mar que foi o escolhido para ser a rota da fuga, é exatamente o caminho que Deus vai usar para capturá-lo. Então é insensatez a pessoa tentar fugir de Deus, porque quando um servo de Deus tenta fugir de Deus, Deus vai ao seu encontro, Deus vai no seu encalço, Deus o procura, Deus o acha. E o que é notório é que essa tempestade aqui não é uma tempestade como as muitas outras que acontecem. É uma tempestade proposital. É uma tempestade que tem uma finalidade específica: ir atrás de um homem que está fugindo de Deus, para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Essa tempestade aqui é miraculosa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é crente, você que é filho de Deus, você que é um servo de Deus, talvez você também está na rota da fuga. E eu posso garantir para você uma coisa: se você está fugindo de Deus, a viagem que você pensa que vai ser azul, vai se tornar cinzenta. Porque quando um servo de Deus tenta fugir de Deus, Deus manda a tempestade atrás dele para encontrá-lo. Agora notem, essa tempestade não foi enviada atrás de Jonas para destruí-lo. Foi enviada atrás de Jonas para recolocá-lo no caminho da obediência. Quando Deus manda para os seus filhos uma providência carrancuda, não é porque Deus é sádico e quer nos ver sofrer. Quando a providência carrancuda chega, é porque este é o recurso de Deus, que usa para aqueles que não querem ouvir a voz da graça. Quem não quer escutar a doce voz da graça, receberá o estalido do chicote da disciplina. Mas até na tempestade tem graça, até na disciplina tem graça, porque é melhor enfrentar a tempestade que Deus manda, do que caminhar serenamente para longe da presença de Deus. A tempestade é amor, porque a tempestade que vai atrás de um crente que está em fuga, ela tem como propósito trazer esse crente de volta para a presença de Deus, porque Deus é inescapável. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus está à sua procura. Deus não abre mão de você, Deus não desiste de você, Deus não abdica do direito que Ele tem de ter você, e ter você no centro da sua vontade. Mas há um segundo ponto que eu chamo a sua atenção. Primeiro, é que Deus está procurando você. Segundo, Jonas, um homem causador de problemas. Dá uma olhadinha comigo agora no verso 4 e 5. Vamos ler juntos, 4 e 5? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: você e eu que somos servos de Deus, nós temos uma vocação, sermos bênção para todas as famílias da terra. Mas um crente na rota da fuga de Deus, em vez de ser bênção, ele se transforma numa maldição. Em vez de ser alguém que socorre e ajuda o outro, ele é causador de problema.
Ficar perto de crente desobediente é um perigo, é uma ameaça. Porque um crente desobediente é pior que um ateu. Onde ele está, tem tempestade. E a tempestade que cai sobre a cabeça do crente em desobediência atinge os incrédulos à sua volta. Notem vocês que esse navio que sai de Jope para Tarsis era uma viagem muito longa, de 1 ano de viagem. Isso ia para o último lugar conhecido do mundo da época, que ficava na região da Espanha. Ele tinha uma carga, a Bíblia não fala que carga que é essa, mas devia ser uma carga preciosa para ocupar um navio para uma região tão longínqua. E o prejuízo financeiro está aqui. O prejuízo de tempo está aqui. O prejuízo emocional está aqui. O prejuízo de medo, de pavor está aqui. A ameaça de um naufrágio está aqui. Em vez de Jonas estar sendo o homem naquele navio para trazer ânimo e consolo, como Paulo lá naquela tempestade para Roma, acalma os 276 prisioneiros, ele está aqui sendo o motivo do problema. Então note isso. Muito cuidado. Porque se você estiver fugindo de Deus, você vai ser um problema na sua família, você vai ser um problema na sua empresa, você vai ser um problema na sua vizinhança, você vai ser um problema para quem estiver convivendo com você. Em vez de você ser bênção, você vai ser causador de problemas. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Ele vai mandar a tempestade atrás de você, e essa tempestade tem efeitos colaterais, que vão atingir outras pessoas à sua volta. Terceiro lugar, confira comigo, Jonas, um homem que não consegue ficar no anonimato. Você pode retornar à leitura do verso 5 comigo? Vamos juntos? Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Notem vocês que Jonas quer fazer essa viagem incógnito, no anonimato. Ele não está entrando no navio como Paulo entrou, para fazer relações, para comunicar-se, para fazer pontes, para evangelizar, para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, para ser um influenciador. Quando um crente está fugindo de Deus, o que ele quer fazer, o quê? Se esconder. Ele não quer que ninguém saiba, que ninguém veja, que ninguém note, que ninguém perceba. Quanto mais escondido ele ficar, melhor. Quanto mais longe dos holofotes, melhor. E é assim que Jonas entra nesse navio. Ele está disposto a amordaçar sua própria consciência e calar a voz do dever. Se você perceber, os pagãos, os marinheiros, fervorosamente invocam os seus deuses. Fervorosamente. Clamavam cada um ao seu Deus. Até parece que cada um tinha um Deus diferente do outro. E diz a Bíblia que enquanto os pagãos estão clamando aos seus deuses, Jonas se rende ao sono da indiferença. Agora note como é que ele estava dormindo no verso 5. Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Sabe o que significa essa palavra profundamente? É a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando Deus tira a costela do homem, Deus fez o homem adormecer profundamente, e tira a costela, e faz a mulher. Esse sono aqui, profundamente, é o sono anestésico. Outra versão diz que ele roncava. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer desligar todas as conexões da sua consciência. Ele não quer pensar.
Quando um crente está na rota da fuga, ele não quer pensar. Porque se ele estiver consciente, Deus vai cobrar dele, a consciência vai pesar, Deus vai falar com ele, ele vai perceber que não está bem, que está mal, e ele precisa tomar uma decisão. Não, ele quer se isolar, não no sentido apenas geográfico, ele quer se isolar também das conexões espirituais. Ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer a palavra de Deus. Sabe o que eu acho curioso aqui? Enquanto os pagãos oram, Jonas se cala. Ele não ora. Ele não ora. Aliás, é interessantíssimo você perceber a progressão do medo dos pagãos. Querem conferir isso? Veja comigo o versículo 5. Do que estão com medo? Então os marinheiros, cheios de medo. E o que estão com medo aqui? Medo da tempestade. Medo de morrer. Medo de naufrágio. Medo de um prejuízo total, medo da frustração completa. Agora veja você comigo agora, o versículo 10. Depois que Jonas declara para eles quem ele é. Que tipo de medo estão agora? Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isso que você fez, camarada? Agora eles estão com medo porque eles escutam do Deus que é todo poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, e agora tem um homem dentro do navio que está na contramão da vontade desse Deus. Agora eles entendem que aquela tempestade é por causa desse homem, estão com medo de Deus. Agora confira mais, versículo 16, olha o que estão com medo agora. Quando eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou, diz o verso 16, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Estou com medo do mar mais, estou com medo de morrer mais, estão com medo, temor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é tão maravilhoso, que um crente, até quando ele está desobedecendo, até quando ele está fugindo, Deus ainda usa. Já pensou que coisa fantástica? O Jonas ele não quer evangelizar, ele não está pronto para orar, ele não está pronto para pregar, ele não está pronto para nada, ele só está pronto para desobedecer. Mas mesmo assim, ainda Deus gera temor no coração das pessoas, por intermédio desse homem. Quer dizer para você que Deus faz a sua obra, às vezes não por nós, mas apesar de nós. O plano de Deus não pode ser frustrado. Quarto ponto. Jonas, um homem confrontado pelos ímpios. Veja comigo, por favor, versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Mais uma vez, vamos lá? Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Irmãos, é uma coisa tão contraditória isso. Porque em vez de Jonas pregar para aqueles marinheiros pagãos e ímpios, são os marinheiros pagãos e ímpios que estão pregando para Jonas. Em vez de Jonas exortá-los, eles é quem exortam Jonas. Deus diz para ele: dispõe-te, vai a Nínive, clama contra ela, porque essa malícia subiu até mim. Ele se dispõe para fugir. Deus vai lá, encurrala o camarada, enquadra o homem, joga uma tempestade atrás dele, e ele tenta se esconder. Os pagãos o descobrem, e agora Jonas conta para eles quem ele é, e Jonas agora é confrontado e exortado por aqueles a quem ele devia pregar e orar por eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Toda vez que um crente, você e eu, num dado momento da nossa vida, a gente tenta fugir de Deus. Às vezes tenta fugir de Deus, sabia? Deus levanta até pagão para confrontar a gente.
Diz lá a Bíblia que Deus levantou até uma mula para confrontar um profeta. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus vai te encurralar. Você não vai conseguir escapar. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque Deus não desiste de nós. Porque se Deus nos deixar assim, tirar a mão de nós um minuto, a gente perece. Perece. Sabe que Deus faz isso com o ímpio? Mas não faz com o seu povo. Está lá em Romanos 1. Deus exorta o homem ímpio, Deus exorta o homem ímpio, Deus exorta o homem ímpio, Deus exorta o homem ímpio. O ímpio não quer, o homem não quer, não quer, não quer. Sabe o que é que Deus faz? O ímpio está pisando no acelerador para ir para o pecado, Deus pisando no freio. O ímpio pisando no acelerador, Deus pisando no freio. O ímpio pisando no acelerador, Deus pisando no freio. Chega um momento que Deus diz: tá bom, tira o pé do freio, e o ímpio vai de cabeça. De cabeça. Deus entrega-o aos seus desejos. Mas é maravilhoso você entender que quando você é de Deus, Deus levanta uma tempestade, Deus levanta até um ímpio para exortar você, para confrontar você, para colocar você de volta na estrada da obediência. Que Deus maravilhoso nós temos. O que é curioso é que o conhecimento doutrinário, teológico que Jonas tem: eu temo o Deus dos céus, que fez a terra e o mar, isso não o inocenta, isso não é atenuante, isso é agravante. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem responsabilidade de temer a Deus, de confiar em Deus e de obedecer a Deus. Quinto ponto, confira comigo. Jonas, um homem contraditório. Contraditório. Eu queria que você lesse agora comigo os versos 8 a 10 num pacote só. Todo mundo lendo. Em voz bem alta. Aqui não dá para falar, como o pastor Júnior diz lá em Mogi Guaçu, para o pessoal passar na rua escutar, porque aqui não dá para escutar na rua mesmo. Mas para a gente escutar então, vamos lá? 8 a 10, vamos juntos? Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Se você está percebendo aqui, é como se Jonas estivesse sentado no banco dos réus. E ele está recebendo aqui uma saraivada de perguntas. Se você notou, são 4 perguntas que são feitas a ele. Quais são as suas perguntas? Olha aí, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Curiosamente, ele responde diretamente apenas a última pergunta. Apenas a última, ele passa de largo as 3 primeiras. Perceba isso. Que ocupação a tua? Não respondeu. De onde vens? Também não respondeu. Qual é a tua terra? Também não respondeu. De que povo és tu? Só respondeu esta. Só esta. Por que Jonas escondeu propositadamente o fato de ser um pregador e um profeta de Deus comissionado para ir pregar em Nínive? Escondeu isso. Em outras palavras, a resposta de Jonas é um primor de incoerência. Um primor de incoerência. Porque esse homem está declarando aqui uma teologia boa. Ele está reafirmando aqui que Deus é soberano, que Deus é onipotente,
que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar. Ele está fazendo não apenas uma declaração teológica correta, ele está fazendo uma profissão de fé. Eu temo ao Senhor. É diferente. É diferente. Uma pessoa pode entender que Deus é soberano, fazer uma análise meticulosa dos atributos da soberania de Deus, e não afirmar uma profissão de fé, eu temo a Deus. Mas ele faz as duas coisas. Mas onde está o problema de Jonas? É o grande drama, irmãos, de você ter uma teologia boa e uma prática errada. De você estar numa contradição gritante entre o que você professa crer e o que você pratica. Há um abismo entre a sua teologia e a sua ética, entre a sua doutrina e a sua vida, entre o seu credo e a sua conduta. Não é esse talvez o nosso problema hoje? Se você fizer uma pesquisa na membresia das nossas igrejas hoje, sobre as doutrinas essenciais do cristianismo, eu acredito que a maioria consiga dizer que Deus é soberano, que Deus é o Criador, que Deus é o provedor, que Deus é o Salvador, que Deus está no controle, que Deus dirige todas as coisas, que Deus está assentado no trono, que Ele governa as nações, que Ele é aquele diante de quem ninguém pode resistir, que o seu conselho é eterno, que a sua vontade é soberana, que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo isso a gente desfila na ponta da língua, sem vacilar. A pergunta é, quando a gente vai viver, essa teologia reflete na nossa vida? É isso que a gente pratica? O problema de Jonas é o meu, é o seu problema. Jonas não está lá distante de nós, 2.600 anos, não. Jonas mora debaixo da nossa pele. O sangue de Jonas corre nas nossas veias. Nós temos o DNA de Jonas. Muitas vezes nós somos incoerentes também, muitas vezes nós somos contraditórios também, muitas vezes há uma esquizofrenia enfiada dentro da nossa alma, somos um ser paradoxal. Nós não negamos às vezes a Deus com heresias crassas, negamos às vezes a Deus com as nossas atitudes desobedientes. Pois bem, vamos ao sexto ponto. Jonas, um homem disposto a morrer, mas não a rever as suas atitudes. Confira comigo agora, lendo também com a mesma voz alta, versos 11 e 12. Vamos juntos? 11 e 12. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas não tem nenhum problema de hermenêutica, ele tem sabedoria para interpretar as coisas, ele sabe que aquela tempestade foi por causa dele, ele sabe que enquanto ele estiver no navio a tempestade vai continuar, ele sabe que se for jogado no mar, lançado fora do navio, a tempestade vai acalmar. Ele sabe que ele é o pivô dessa crise. Ele sabe que os outros estão passando tribulação e um perrengue por causa dele. Mas notem vocês, que apesar de saber de tudo isso, não há nenhum sinal no coração dele de quebrantamento, de disposição para mudar e rever as suas posições, de se arrepender. Ele está pronto a morrer, pode me jogar. Notem isso, irmãos, Jonas não fugiu
de Nínive por medo da fúria dos assírios, que eram perversos, truculentos, sanguinários. Não. Jonas não tem medo de morrer. Jonas só não tem disposição de rever seus conceitos e seus valores. Ele prefere morrer do que obedecer. E a crise de Jonas não é com a ira de Deus. Ele não tem nenhum problema com a ira de Deus. Ele tem um grande problema com a misericórdia de Deus. Ele retrata isso no capítulo 4, versículo 2. Por que é que ele não está pronto a mudar de opinião? Por que é que ele não está pronto a obedecer? Por que é que ele prefere morrer a ira Nínive? O problema dele é que na cabeça dele, Deus não pode amar os nossos inimigos. Deus tem que ser igual a gente. A gente ama gente igual a gente odeia gente diferente da gente. Então Deus tinha que fazer o seguinte: eu gosto de Israel. Quem não gostar de Israel morre. Aí essa teologia me dá. Essa aqui eu professo. Só que a Síria era um império terrível. Já havia profecias em Isaías de que a Síria levantar-se-ia contra Israel no futuro. Agora Deus manda o Jonas, o primeiro profeta transcultural da história, a sair da sua terra, e lá em Nínive, clamar contra ela. E a palavra de Deus clama contra ela, porque o pecado da cidade tem subido até mim. Bom, clamar contra ela não era o problema de Jonas também. Ele tinha toda a disposição de clamar contra ela. O medo dele é que de repente esse povo se arrepende. E se esse povo se arrepender, Deus vai ter misericórdia e vai perdoar esse povo. O drama dele não é a ira de Deus, o drama dele é a misericórdia de Deus. O drama dele não é o sucesso, não é o fracasso, o drama dele é o sucesso. Aliás, é o único profeta que ficou muito irado, porque foi bem sucedido. Ele ficou muito irado, porque em vez de todo mundo escutar o seu sermão e manter-se rebelde, todo mundo escutou o seu sermão e se quebrantou. É o único profeta que, pregando um sermão medíocre, alcança o mais estrondoso resultado, e ele está irado por isso, porque queria que todos perecessem. E desta forma, meus amados irmãos, é que esse homem está disposto a morrer, mas ele não está disposto a obedecer. Pode me jogar no mar, não tem nenhum problema em morrer, não estou com medo de morrer. Eu não estou fugindo aqui para o porão porque eu estou com medo de morrer, não. Eu quero é morrer mesmo. Porque é melhor eu morrer do que aquele povo se converter. É melhor eu morrer do que Deus mudar de ideia e em vez de mandar juízo para aquele povo, mandar a misericórdia. Pois bem, sétimo e penúltimo lugar. Jonas, um homem usado por Deus, apesar da sua desobediência. Este é o nosso Deus. Você pode conferir comigo, versículos 14 a 16, vamos juntos? Vamos lá? Todos juntos? Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Meus irmãos, que coisa fenomenal! Jonas foi instrumento de Deus na vida dos pagãos e mais tarde na vida dos ninivitas. Não por causa de seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus é assim.
quando você não quer ser usado, Deus te usa. Quando você prega um sermãozinho bem ruinzinho, fala, agora vai ser ruinzinho mesmo. Tá bom, Deus pega aquele ruinzinho e toca o coração das pessoas. Para ficar claro para Jonas, que quem faz a obra não é Jonas, é Deus. Agora o que eu acho incrível é que Deus podia ter mandado um anjo lá. Deus podia ter dado uma manifestação mística naquela cidade, um negócio assim bem chocante para todo mundo ficar apavorado. Mas tem que ir um homem lá, ainda que rebelde, ainda que coração duro. E você nota que nesse tempo todo, Jonas não ora, Jonas não prega, Jonas é repreendido, Jonas prefere morrer. Mas o resultado é que esses marinheiros que começaram invocando os seus deuses, terminam essa jornada temendo em extremo ao Senhor, fazendo votos a Ele. Há uma espécie de conversão em massa naquele navio. Não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. Eu quero dizer para você, irmão, que quando Deus tem um plano na sua vida, Deus vai cumprir esse plano. Com você, ou apesar de você. Ele é soberano. Seus planos não vão ser frustrados. Mas quão bom seria se nós pudéssemos fazer a obra de Deus, não com rebeldia, mas com espontaneidade. Não tomando navios para Tarsis, mas sendo diligentes em fazermos a sua vontade. Não lutando contra Deus, mas nos colocando debaixo da autoridade de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante aqui. Se você ler a história da igreja, há dois momentos em que o mundo é impactado pelo testemunho da igreja. Primeiro, quando a igreja anda com Deus, é cheia do Espírito Santo de Deus, e faz a obra de Deus no vigor e na unção do Espírito Santo. A segunda maneira que a igreja impacta o mundo, é quando ela admite publicamente seu pecado, sua transgressão, sua desobediência, e se humilha. Na verdade, Jonas não se expôs, ele foi exposto. Ele não descobriu a alma, ele foi descoberto. Ele não fez uma declaração espontânea, ele foi forçado a isso. Mas todos no navio perceberam uma coisa: a tragédia estava acontecendo, porque um servo de Deus estava na rota da fuga e na contramão da vontade de Deus. Isso gerou temor, e o temor gerou conversão. E eu concluo com o último ponto, dizendo o seguinte: Jonas, um homem poupado por Deus milagrosamente. Veja comigo o verso 17, dá para ler comigo? Vamos juntos? Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E que eu acho incrível, ele que queria ir de navio, acabou indo de submarino. E de graça ainda. Os teólogos liberais tentam negar a historicidade de Jonas, dizendo que é impossível. Mas você que crê que Deus do nada criou tudo, essa linguagem do impossível não existe mais para quem tem fé. Agora, se você perceber, Deus está no controle. Deus está no controle. Porque é Deus que manda o vento, é Deus que empola o mar, é Deus que acalma o mar, é Deus que manda o peixe.
Não pense você que você consegue fugir de Deus e estar no controle. Você não vai estar no controle. Não dá para enfrentar o Todo-Poderoso e prevalecer. Não dá. Então baixa sua guarda. Arria suas armas. Entrega os pontos. Não lute contra o Todo-Poderoso. Irmãos, vocês estão aqui hoje, cada um de vocês sabe o que área da vida que precisa baixar a guarda e parar de lutar contra Deus. Qual a área da sua vida que você precisa entregar os pontos? Deus, eu entrego os pontos. Eu tenho lutado contra ti. Eu tenho tentado remar contra a maré. Eu tenho tentado prevalecer com a minha ideia, com a minha opinião, com o meu desejo, com a minha vontade, com a minha perspectiva. Eu quero fazer a minha vontade. Eu até creio que tu és soberano, mas eu é que quero estar no trono, eu que quero decidir o que eu quero fazer da minha vida. Então, em nome de Jesus, querido, Deus é o Deus que está no controle. E quando você pensa que vai escapar pela rota da morte, Deus providencia um escape milagroso para você. Eu escutei uma frase, pastor Ivaldo, depois você examina melhor teologicamente, se está tudo certinho. Mas a frase é essa: você é imortal, até que todo o propósito de Deus na sua vida seja cumprido. Jonas queria morrer, mas Deus escolheu que ele vivesse. Para quê? Para que ele cumprisse o projeto de Deus na sua vida. Qual o projeto de Deus na sua vida? Você talvez saiba, em oração, talvez você tenha questionado isso, você tenha fugido disso, você tenha adiado isso, você tem tomado navio para Tarsis. Não resista a Deus, não adie, obedeça. Porque ao fim, Deus vai ser glorificado. E seria tão bom se a gente passasse para a história o legado de que Deus fez a sua vontade, mas com o meu querer e o meu agrado, e não tendo que mandar uma tempestade atrás de mim. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que Deus nos corrija, que Deus nos discipline, que Deus nos restaure, que Deus nos leve ao porto da sua vontade, para sermos usados por Ele, para que o seu nome seja conhecido e glorificado. Curva a sua fronte, vamos orar juntos.